Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, pela bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o nosso ministério, nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Hoje é sábado e eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram ontem conosco, na sexta-feira da palavra. Tem sido uma bênção, culto de sexta-feira da palavra. Temos a cooperação de todos os nossos irmãos, nossos obreiros. E você que não está vindo, você é o nosso convidado especial para estar conosco, viu? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, teremos aqui nossa escola bíblica dominical. E amanhã à noite, a partir das 18 horas, temos o nosso culto da família. Se você puder estar conosco, é de bom grado a todos nós, tá certo? E eu quero avisar também aos irmãos e amigos que todas as quartas-feiras nós temos aqui no nosso templo sede 2 cultos. O primeiro culto começa às 9 horas da manhã, das 9 às 10, manhã com Deus. E o segundo culto começa às 7h30 da noite, culto de propósito. Se você puder estar conosco, também é de bom grado para todos nós. E toda sexta-feira temos nosso culto da palavra, que começa às 19h30. Se você puder estar conosco, de certo, Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações. Vamos voltar a meditar na palavra do Senhor. Estamos falando sobre aonde você vai viver a eternidade. Você sabe muito bem que o homem, quando eu falo homem, homem, mulheres, né? Os homens, eles foram feitos para nunca mais morrer. Talvez você me pergunte, mas pastor, você vê gente morrendo todos os dias. Diante de Deus, todo o corpo ele vai voltar para a terra, a não ser aqueles que vão ser arrebatados, né? Mas mesmo assim, o corpo carnal é transformado no corpo glorioso. Porque a Bíblia diz assim, que o que é da terra vai para a terra, né? Você é pó, e para o pó nós tornaremos, né? O que é da terra vai ficar na terra. Só que, mesmo depois da morte, quando a pessoa termina a sua missão, a sua vida aqui, ela passa a viver do outro lado. Aqueles que não serviram a Deus, eles morrem para Deus. Então, do outro lado, existem 2 lugares para ficar, ou para viver a eternidade. Um lugar é onde está Deus, que é os céus, e outro lugar chama Hades, inferno, que é o lugar onde não tem Deus. Então, aqueles que não aceitaram Jesus, que não valorizaram a morte de Jesus na cruz do Calvário, que Jesus morreu para a salvação da humanidade, essas pessoas, se não decidirem aceitar Jesus, crer em Jesus, após a morte, eles vão para um lugar chamado Hades, lugar de sofrimento. Se você quiser, você pode procurar na Bíblia e achar na Bíblia. A Bíblia cita diversos exemplos sobre isso. E um deles é o que você está ouvindo aqui nesta manhã de sábado. De certo, você vai ouvir, se Deus permitir, amanhã também. Então, eu estou falando sobre o tema, aonde você vai viver a eternidade. Eu estou tomando por base livro de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 1.
e eu quero continuar falando sobre esse assunto com você. Eu li aqui sábado, domingo passado, e vou retornar a ler com você, Lucas capítulo 16, a partir do verso 1, que diz assim, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, desculpa. A parábola do rico e do Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Então, do outro lado desta vida, existem dois lugares. Um, o paraíso com Deus, e o outro, o Hades, o inferno, sem Deus. Por isso que eu coloquei um tema nesta mensagem, dizendo assim: aonde você vai viver a eternidade? Bom, eu parei no domingo aqui falando sobre o rico e o pobre Lázaro, né? E Lázaro aqui, a Bíblia nos diz que havia também esse certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico. O rico vivia bem, se vestia bem, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e o pobre Lázaro vivia à porta do rico, chagoso, doente, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. É interessante falar sobre este Lázaro, porque diz o texto que o Lázaro aqui, ele é um leproso, e o leproso, ele não poderia ter acesso à casa de ninguém, nem mesmo à cidade. Então o leproso aqui, ele tem a tipologia também de pecado. Diz que o companheiro desse Lázaro, desse doente, pobre, mendigo, era o seu cão, que vinha lamber-lhe as chagas, quem sabe para lhe consolar. Então, nós percebemos que esse Lázaro, ele era desprovido até de um relacionamento. Esse Lázaro aqui, além de ser doente devido às chagas, suas enfermidades, ele teria que ficar ausente da sociedade. Então nós percebemos o seguinte, que a vida, às vezes, ela nos proporciona esses momentos de você ficar a sós, das pessoas não te considerar mais até mesmo como ser humano.
o texto começa dizendo assim, ó, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E este Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Talvez você que esteja me ouvindo, você pode estar pensando da seguinte forma. Mas o que levou este moço a ficar chagoso? Porque diz o texto que esse moço, ele era temente. E como pode isto acontecer? Nós precisamos entender o texto porque esta parábola foi contada por Jesus. O homem rico aqui, ele representa aqui um povo. Por exemplo, os fariseus, eles eram pessoas que eram egoístas, eram pessoas que faziam distinção das outras pessoas que não tivessem a mesma qualidade de vida que eles tivessem. Ainda mais sendo chagoso e doente como esse Lázaro. Eram pessoas que, além deles rejeitarem, eram pessoas, esse Lázaro era por ser doente, e eles desconsideravam esse tipo de pessoas porque eles, na concepção, na ideologia, no seu pensamento, nos seus estudos, essa pessoa era descartada ou descartado da sociedade. Então esse Lázaro aqui, ele tem a tipologia, ele nos representa aqui. Esse Lázaro, ele tem a tipologia aqui do pecado, das pessoas desprezadas ou desprezado nesta vida. As pessoas que são dignos da misericórdia do Senhor. Você pode ver que este moço, ele está só. Ele está desamparado. E diz o texto que ele desejava se alimentar daquilo que sobrava do outro. E isso nos representa o seguinte, que talvez você não está tendo uma vida de fartura, mas talvez uma vida de escassez. E quantas das vezes você está vivendo como a vida desse moço por nome Lázaro, desprotegido dos benefícios desta vida. Mas nos diz a palavra do Senhor que isto é o caminho de todos nós, é o caminho meu, é o caminho do pobre, é o caminho do rico, porque diz aqui o texto em Lucas capítulo 16, o verso 22, que e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, quer dizer, o lugar de tormento, o rico ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O que nós percebemos aqui? Que existem diferenças aqui quando Lázaro morre, quando também o rico morre. Porque diz a palavra de Deus que naquele dia morreu um mendigo por nome Lázaro. E os anjos
quando o mendigo morre, os anjos veio buscar. Olha que diz, ó, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então veja, a partir do momento que o Lázaro morre, os anjos vêm buscar a alma de Lázaro e leva a alma de Lázaro para viver a eternidade no seio de Abraão. Então veja, na sequência morre também o homem rico, que desfrutava de tudo nesta terra, que não tinha falta de nada. Ele morre também no mesmo dia. E a Bíblia nos fala que esse homem foi levado para a sepultura. A alma deste homem foi levado para o Hades, lugar de tormento. Então, olha, o rico tinha diferença de vida na terra. Ele vivia bem, desfrutava de tudo, não tinha falta de nada. O Lázaro, desprovido de tudo. Agora Lázaro morre e os anjos vêm buscar a alma de Lázaro. Morre também um homem rico e o homem é levado para o lugar de tormento. Você sabe muito bem que ninguém pode se gabar da forma que vive. Porque existem pessoas que eles não são fiéis a Deus, eles não temem a Deus. E às vezes vivem melhor que você, aparentemente. Talvez desfrutam de coisas que você não desfruta. Coisas aqui na terra. Talvez adquirem coisas que você não tem, já possivelmente não vai adquirir. Mas nem por isso você deve lamentar ou questionar essas conquistas dessas pessoas, porque a Bíblia nos fala que o fim, ele é melhor do que o começo. O fim, ele mostra para mim, para você, quem fez a melhor escolha, quem viveu melhor. Talvez você olhando na história, na parábola desse rico, talvez você possa até invejar do modo, da maneira que este homem está vivendo. Mas quando nós olhamos o final da história, nós percebemos que o homem rico quer inverter. E ele sabe que, por ele estar vivendo hoje, o amanhã, em sofrimento e tormento, ele percebe que tudo que ele viveu não trouxe para ele benefícios para o dia de amanhã. Ele é arrependido, quer retornar, quer refazer as coisas. Só que nós bem sabemos, e você sabe também, que você não pode mudar o tempo nem retroceder. O que você fez, está feito. O tempo passou. Se eu e você, se nós não aproveitarmos o tempo, ele passa, você aproveitando e você não aproveitando. Então seja um homem sábio, uma mulher sábia e aproveite o tempo e faça um bom proveito desse tempo. Vamos olhar na Bíblia Sagrada. Veja, esse Lázaro, ele morre e o anjo vem buscar a alma deste moço. É comum, às vezes, num velório, quando você está velando ali o corpo, que já não tem mais alma, só está ali a carne, e é comum, às vezes, as pessoas colocar esta pessoa ou colocar a alma desta pessoa no céu. O mais ruim que ele tem sido na terra, existem pessoas que às vezes dão um jeitinho e falam, olha, mas quando nós olhamos a palavra de Deus, não existe isso. O que vai lhe conduzir
O lugar da sua eternidade é a sua escolha. Aonde você escolheu viver a eternidade. Se você nunca deu a mínima para Jesus, se você nunca pegou a Bíblia para ler, nem se interessou por Jesus, amanhã também Jesus não vai interessar e não vai se interessar por você. Porque o nosso Deus não é Deus dos mortos. O que Ele vai fazer com mortos? Quem gosta de morto é o cemitério, né? Então, eu e você, nós precisamos aproveitar a oportunidade e decidir fazer uma decisão certa aonde você vai viver, ou fazer uma escolha certa aonde você vai viver a eternidade. Quando você fechar os olhos aqui, de certo os seus olhos abrirão do outro lado. Agora basta saber que lugar os seus olhos vai abrir, onde você vai estar quando os seus olhos abrir. Aonde você vai estar? Talvez você possa estar se perguntando a si mesmo, e vou saber? Você deve saber. É onde você escolheu estar. É onde você escolheu estar. Vamos à palavra do Senhor. Olha, diz a palavra do Senhor que o Lázaro, ele foi levado, a alma do Lázaro foi levado para o seio de Abraão. A alma do rico foi sepultado, levado para o Hades. E ele, estando no Hades, no lugar de tormento, esse homem, que a Bíblia não fala o nome dele, ele está no Hades, diz que ele ergue os olhos e olha para cima, então é um sinal que ele está no lado inferior. Então esse homem, ele olha para cima, estando em tormento, e ele viu longe dele Abraão e Lázaro no seio. No seu seio, no seio de Abraão. E ele clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que nós percebemos aqui? Que o homem, esse rico, ele ergue os olhos para cima e ele começa a ver em cima o Lázaro que tinha vivido com ele na terra, que era chagoso, um doente, uma pessoa que era rejeitada ou rejeitado da sociedade. Agora ele começa a contemplar Lázaro no paraíso, no lugar de alegria, de felicidade, no lugar rico, riquíssimo. E esse rico aqui, ele sente inveja, porque ele se encontra no lugar de tormento e Lázaro no paraíso, no lugar de bênção. E esse homem rico, ele começa a fazer um clamor, dizendo: olha, pai Abraão. Para esse homem chamar Jesus de pai, esse homem aqui, ele era um judeu. Era um judeu. Então essa história que está sendo contada, ela está sendo contada para um judeu que desprezou ou alguém que não quis saber da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E é contado também para um judeu que, embora sendo um judeu, era um homem temente a Deus. Só que por ele ser temente a Deus, ele era desprezado. E não só desprezado, ele sofria aqui da enfermidade que lhe acompanhava. Mas a história aqui nos dá um grande ensinamento. Quando esse homem rico, ele olha para cima, ele começa a ver o Lázaro
que outrora estava chagoso, em perfeito estado fisicamente, feliz da vida, alegria estava estampada nos seus rostos devido ao sorriso. Tanto é que o homem, ele sente remorso e ele começa a clamar, fazer um clamor do outro lado. Vocês sabem muito bem que do outro lado você pode fazer o que você quiser fazer. Ninguém vai te ouvir. Do outro lado não tem mais ouvido para ninguém. Então, se você quiser ouvir, ouça hoje. Se você quiser clamar, clame hoje. Porque vai chegar o dia que Deus não vai ouvir o clamor de ninguém. Deus ouve o seu clamor, a sua petição, enquanto você está aqui. Então, o que nós percebemos aqui? Que este homem, ele está no lugar de sofrimento, sofrendo. Existem pessoas que eles vão perceber a loucura que fez, talvez tarde. Então esse homem deixou de servir a Deus enquanto estava com vida, enquanto estava na terra. Agora ele está arrependido e quer refazer aquilo que ele deixou de fazer. Só que é tarde demais. Existem momentos da nossa vida que vai ser tarde demais. Você decidir, você resolver, você querer aceitar, pode ser tarde demais. Para você querer reatar ou começar novamente, pode ser tarde demais. Porque você já foi separado. Você está longe. Você está morto para Deus, vivendo a eternidade em sofrimento, mas morto para Deus. Olha, as horas já se foi. Se Deus nos permitir, amanhã nós voltaremos a falar sobre este assunto. Gostaria de ter a sua companhia comigo, tá certo? O tema da mensagem, onde você vai viver a eternidade, tá certo? Esteja conosco amanhã e de certo Deus continuará falando aos nossos corações. Eterno Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. E um dia de bênção e um dia de paz para todos nós, pois é o nosso pedido e já Te agradecemos no Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.